Quando a gente começa a estudar áreas na escola, a gente começa a estudar o quê? Áreas de polígonos, áreas de círculos, ou então áreas de regiões delimitadas por segmentos de circunferência, segmentos de reta. Então, é uma classe de regiões no plano bastante restrita, né? Agora a gente vai começar a estudar como calcular a área de uma região no plano delimitada por curvas, e quando eu falo curvas, eu estou incluindo também coisas além de arcos de circunferência ou segmentos de reta, né? Pode ser, por exemplo, um pedaço de um gráfico de uma função, né? Y igual a x ao quadrado. Pegue um pedaço dessa curva e use isto como parte da fronteira de uma região no plano. As outras partes dessa fronteira podem ser segmentos de reta. Então, a gente vai aprender aqui como calcular áreas de regiões como estas. E isso é feito através da integral definida. A gente vai estudar aqui o que é uma integral definida, né? Existe também integral indefinida, que a gente vai ver posteriormente. E o teorema fundamental do cálculo une essas duas noções de integral. Isso a gente vai ver no final desta aula. Antes de definir o que é uma integral definida, eu vou precisar fazer aqui algumas definições auxiliares. Eu vou definir o que é uma partição de um intervalo, uma partição pontilhada, o que é uma soma de rima de uma função associada a uma determinada partição pontilhada. Tudo isso para poder chegar na definição de integral definida. Então vamos ver aqui a definição de partição de um intervalo fechado. Eu tenho aqui um intervalo fechado, AB. Uma partição desse intervalo é um conjunto finito, dessa forma aqui, ó, x0, x1, etc., xp menos 1, xp, onde esse p é maior que ou igual a 1, portanto, nesse conjunto eu vou ter pelo menos dois elementos, né? Ou seja, pelo menos o x0 e o x1. Se o p for maior que 1, aí eu vou ter outros, né? x2, x3, enfim. Eu vou exigir também que o x0 seja igual à extremidade esquerda do intervalo, ou seja, o A, que o xp seja igual à extremidade direita do intervalo, que é o B, e que x0 seja menor que ou igual a xp. Além disso, eu vou exigir que estes elementos aqui estejam indexados segundo a ordem em que eles estão dispostos na reta. Ou seja, se eu tenho índices i e j, sendo i menor que j, então xi necessariamente é menor que xj. Ou seja, a ordem dos índices é realmente a ordem desses elementos aqui no conjunto dos números reais, certo? Às vezes, ao invés de escrever assim, para indicar que P é uma partição, né, um conjunto formado por esses elementos aí, satisfazendo essas condições aqui, a gente escreve assim, porque aí eu já estou indicando, né, as propriedades que eu quero que esses elementos satisfaçam. Eu tenho aqui x0 sendo A, tenho que x1 é maior que x0, x2 é maior que x1, né? Todas essas relações aqui de menor que vêm dessa condição, né? Sempre que é menor que j, x é menor que xj. Então aqui, nessa parte intermediária aqui dessa notação, eu estou usando essa condição. No final eu vou ter que xp é igual a b, que vem daqui, né? Pronto, então aqui já está sintetizado tudo que eu quero que uma partição satisfaça. Eu vou chamar cada um desses intervalinhos aqui, ó, de xi menos 1 até xi, onde esses elementos aqui, xi menos 1 e xi, são elementos consecutivos da partição. Eu vou chamar esse intervalo de subintervalo dessa partição. Pronto. Esta é a definição de partição de um intervalo fechado. Isso vai ser importante para poder falar de integral definida.
Vamos ver um exemplo de partição, né? Vou pegar aqui um exemplo bem simples, trivial, na verdade. Vamos pegar aqui um intervalo fechado com um único elemento, né? Esse intervalo aqui significa todos os números reais que são maiores que ou iguais a A e menores que ou iguais a A. Ou seja, quais são os elementos desse intervalo? Só tem um elemento aí, que é o A, porque só tem um único número real que é ao mesmo tempo maior que ou igual a A e menor que ou igual a A. Esse único número real é o próprio A. Como é que eu posso definir uma partição para esse intervalo fechado? A única maneira é essa aqui, ó. Como na definição lá de partição, né? Eu preciso ter sempre pelo menos o x0 e o x1, já que aquele pzinho é maior que ou igual a 1, né? Pzinho é o índice máximo dos elementos na partição. Então, esse índice máximo é no mínimo igual a 1. Significa que eu tenho pelo menos o x0 e o x1 na partição. Então, eu preciso saber aqui quem é o x0 e quem é o x1. Como esse x1 está fazendo o papel do xp, que é o xi com i máximo, tem outra condição lá na definição de partição aqui, que diz que esse xp tem que ser b, ou seja, a extremidade direita do intervalo. E o x0 tem que ser o a, que é a extremidade esquerda do intervalo. Então, nesse caso aqui, x0 tem que ser a, que é a extremidade esquerda do intervalo, e x1, que está fazendo aí o papel de xp, tem que ser também o a, que é a extremidade direita do intervalo. Então, essa é a única maneira de definir uma partição nesse intervalo. E também porque eu não vou ter aí outros elementos além do x0 e do x1. Porque outros elementos teriam que estar entre o x0 e o x1. E para estar entre esses elementos, devido a essas relações aqui de menor que, isto não seria possível, né? Não tem como colocar ninguém aqui entre x0 e x1 que seja maior que x0 e menor que x1, porque x0 é igual a x1. Então, isso conclui a justificativa do fato de que esta é a única partição desse intervalo AA. Agora, se eu tiver A menor que B, ou seja, um intervalo com comprimento maior que zero, né? Agora eu estou olhando para esse intervalo aqui, supondo que ele tenha comprimento maior que zero. Qual seria um exemplo de partição desse intervalo, né? Tem infinitas maneiras de você particionar esse intervalo. Eu vou mostrar uma dessas infinitas maneiras aqui. Eu vou mostrar uma em que os subintervalos têm o mesmo comprimento. O que é que a gente faz para particionar esse intervalo aqui de maneira que os subintervalos nessa partição tenham o mesmo comprimento? Digamos que eu queira particionar esse intervalo em 10 pedacinhos, cada pedacinho sendo um subintervalo. Então eu vou pegar o comprimento do intervalo, que é b menos a, né? Vou dividir por 10 esse comprimento. E aí, cada vez que eu multiplicar esse valor b menos a sobre 10 por um número i, que é um inteiro aí variando de 0 a 10, eu vou ter o tamanho de, digamos, uma cadeia de subintervalos, né? Um ao lado do outro. Se eu tiver, por exemplo, 2 subintervalos consecutivos nesse intervalo aí, cada subintervalo tendo comprimento b menos a sobre 10. Se eu tiver 2 deles, então o comprimento dos 2 juntos vai ser 2 vezes esse b menos a sobre 10, né? Se eu tiver 3 subintervalinhos desse juntos, então esse conjunto de subintervalos vai ter um comprimento 3 vezes b menos a sobre 10. Pronto, aí eu pego esse comprimento, o comprimento correspondente a essa junção de subintervalos, né? E somo a extremidade esquerda do intervalo, que no caso é esse azinho aqui.
Com isso, eu vou ter o quê? Os pontos intermediários na partição, né? Se eu começo nesse Azinho aqui e vou percorrendo uma distância correspondente ao tamanho de uma quantidade I de subintervalos, cada um medindo B menos A sobre 10, então eu termino onde? Depois de percorrer esses I subintervalos. Eu vou terminar aqui, ó. Comecei em A e vou percorrer essa distância. Portanto, eu vou terminar no ponto xi, dado por essa fórmula aqui. Então, com isso, você tem a fórmula para chegar em todos os pontos que definem a partição, né? Todos os pontos intermediários que estão subdividindo esse intervalo AB aqui. Então, note que, partindo dessa definição aqui, nós temos xi menos 1 igual a 1 sobre 10. Ou seja, essa é uma partição onde os subintervalos têm o mesmo comprimento. Mas, em geral, subintervalos de uma dada partição não precisam ter o mesmo comprimento. Você pode particionar um intervalo de maneira que alguns desses pedaços tenham um comprimento maior do que outros. Vou definir agora partição pontilhada de um intervalo. O que é uma partição pontilhada, né? É simplesmente você pegar uma partição de um intervalo e acrescentar pontos intermediários em cada subintervalo. Ou seja, eu tenho aqui uma partição P, ó, do intervalo AB, e aí eu vou escolher para cada subintervalo aqui, ó, de x0 a x1, de x1 a x2, etc. Eu vou escolher um elemento dentro desse subintervalo, né? Esses elementos que eu escolho, eu estou denotando assim com esse asterisco aqui sobrescrito. Então, para cada subintervalo, digamos, de xi menos 1 até xi, eu estou escolhendo aqui um xi estrela nesse subintervalo. Quando eu junto agora as duas coisas, né? A partição que eu tinha no início, com essa escolha de pontos amostrais, que é como são chamados esses elementos aqui em cada subintervalo, então eu tenho agora uma partição pontilhada. Ou seja, uma partição pontilhada nada mais é do que um par ordenado aqui, ó, em que você tem uma partição e também uma escolha de pontos amostrais nessa partição, né? Para simplificar a notação, ao invés de escrever isso tudo aqui, eu vou, às vezes, escrever assim. Aqui eu estou indicando a partição não pontilhada e a escolha de pontos amostrais para essa partição. Com essas duas componentes aqui, eu formo uma partição pontilhada. Então é a mesma coisa que eu tinha escrito aqui, só que de uma maneira mais concisa. A gente pode falar também de subintervalo de uma partição pontilhada, que nada mais é do que um subintervalo da partição não pontilhada que compõe essa partição pontilhada. Ou seja, aqui eu tenho uma partição pontilhada. Quais seriam os subintervalos dessa partição pontilhada? São exatamente os intervalos fechados de x0 para x1, x1 para x2, etc., até xp-1 a xp. Ou seja, são exatamente os subintervalos dessa partição aqui, de acordo com a definição que já tínhamos dado aqui, né? Aqui eu tenho algumas convenções de notação e terminologia para partições. Note que eu estou usando uma letra em estilo gótico para denotar uma partição pontilhada e uma letra maiúscula normal para denotar a partição não pontilhada correspondente, né? Sempre que você define uma partição pontilhada, você está lidando também com uma partição não pontilhada, que a gente chama de partição não pontilhada associada àquela partição pontilhada que você definiu. Às vezes, a gente vai ignorar temporariamente a escolha de pontos amostrais de uma partição pontilhada, podendo, por exemplo, escrever simplesmente
uma notação como esta aqui para se referir a uma partição pontilhada que está sendo tratada no momento como uma partição não pontilhada. Perceba que aí eu estou usando a notação de partição não pontilhada e, além disso, não tem nenhuma informação aqui indicando qual é a escolha de pontos amostrais que eu estou usando. Isso pode ser feito em contextos onde esses pontos amostrais não são tão importantes. E também para simplificar a notação. A gente vai usar frequentemente essa notação aqui. ΔXi significa xi menos xi menos 1. Isso será usado quando no contexto estiver claro quem são esses xi aí. Normalmente serão membros de uma partição pontilhada ou não. Agora eu vou definir malha e fineza de uma partição. Eu tenho aqui uma partição não pontilhada de um intervalo AB. Defino a malha dessa partição como sendo o número que eu denoto assim, né? M de P, M da partição, que é igual a o maior valor de ΔXi com I variando de 1 a P. Ou seja, é a maior diferença entre elementos consecutivos da partição. ΔXi, como eu defini agora há pouco, significa xi menos 1. Então, essas diferenças aqui eu estou considerando nessa definição de malha, e a malha é, na verdade, a maior dessas diferenças. Fineza de partições não pontilhadas. Quando é que eu digo que uma partição não pontilhada é mais fina do que outra? Eu tenho aqui duas partições não pontilhadas do mesmo intervalo AB, e eu vou dizer que P é mais fina do que P' se a malha de P for menor que a malha de P'. Essas duas definições que eu acabei de dar para partições não pontilhadas podem ser adaptadas facilmente para partições pontilhadas. É o que eu estou fazendo agora aqui nos próximos itens. A malha de uma partição pontilhada nada mais é do que a malha da partição não pontilhada associada. Então, M de P gótico é igual a M de P. Quando é que eu posso dizer que uma partição pontilhada é mais fina do que outra? Então, sejam P e P', partições pontilhadas aqui do mesmo intervalo AB. Eu vou dizer que P é mais fina do que P' se a malha da partição não pontilhada associada a P é menor do que a malha da partição não pontilhada associada a P'. Então, sempre você recorre à partição não pontilhada quando quiser definir essas coisas, malha e fineza, para partições pontilhadas. Essas definições que eu dei até agora, partição e partição pontilhada, servem para poder definir soma de rima, que é o que eu vou mostrar agora. Dados números A e B reais, com A menor que ou igual a B, seja f uma função com domínio A contido nos reais contra o domínio igual ao conjunto dos números reais, tal que esse domínio A contém o intervalo AB. Eu vou definir para cada partição pontilhada desse intervalo AB o que eu vou chamar de soma de rima da função f associada a essa partição. E essa soma de rima é isso aqui. Essa expressão a gente chama de soma de rima tanto a expressão em si quanto o valor que ela produz. Essa expressão significa o quê? É um somatório de f de xi estrela delta xi. Ou seja, eu vou ter aí f de x1 estrela multiplicando x1 menos x0. Né? Note que esse parênteses aqui é o delta x1. Portanto, eu tenho f de x1 estrela multiplicando o delta x1. Depois eu vou ter f de x2 estrela multiplicando delta x2, né? Perceba que todas as parcelas que eu tenho aqui no lado direito são exatamente dessa forma, com o i variando de 1 a p. Portanto, essa expressão significa isto aqui. E eu chamo esta expressão, ou o valor que ela gera, de soma de rima da função f associada à partição pontilhada p. Dizemos também que essa partição pontilhada P gera essa soma de rima. Agora eu vou explicar
mais ou menos qual é a ideia da integral definida. Daqui a pouco eu vou dar a definição precisa, mas antes da definição vamos ver mais ou menos qual é a ideia dessa definição. Envolve somas de Riemann. Considere uma região no plano definida por isso aqui. R é a região de todos os pontos x, y no plano, com x no intervalo fechado AB e y no intervalo fechado de 0 até f de x. Ou seja, é uma região delimitada superiormente pelo gráfico de uma função, f, né? Sendo, no caso, essa região aqui em vermelho, ó, ela é limitada lateralmente por retas verticais, né? X igual a A e x igual a B, limitada inferiormente pelo eixo x, que é a reta y igual a 0, e limitada superiormente pelo gráfico dessa função f, que eu estou supondo, por simplicidade, que é uma função positiva nesse intervalo AB. Aqui, ó. F positiva para todo x em AB. Eu vou mostrar como a área dessa região pode ser aproximada pela soma de áreas de retângulos. Essa soma sendo representada por uma soma de Riemann. Então, para começar, eu vou particionar esse intervalo AB. É o que eu estou mostrando aqui. Eu particionei o intervalo AB em 3 subintervalos e, além disso, escolhi pontos amostrais aqui nesses subintervalos. Perceba que eu tenho 3 subintervalos e 3 pontos amostrais, cada ponto amostral num desses subintervalos. Lá em cima você vai ter os valores que f assume nesses pontos amostrais, né? F de x1 estrela é esse valor aqui. F de x2 estrela vai ser esse valor e f de x3 estrela vai ser esse outro valor. Agora você pode imaginar aqui retângulos, como os que estão mostrados na figura, né? Cada um dos quais tem sua base posicionada sobre um dos subintervalos na partição que você definiu e cuja altura corresponde a um desses valores aqui de f aplicado num dos pontos amostrais. Com esses retângulos você pode gerar uma aproximação da área da região limitada superiormente pelo gráfico dessa função sobre esse intervalo AB. Aqui, por enquanto, essa aproximação não está tão boa. Você não consegue ver muito bem a semelhança dessa união de retângulos, mostrada aqui em roxo, com a região que nós tínhamos no início, que é essa aqui, ó. Não se parece muito uma coisa com a outra, né? Mas eu posso melhorar essa aproximação tomando uma partição do intervalo AB mais fina. É isso que eu vou mostrar na próxima figura agora. Aí, eu tenho agora uma partição mais fina. Por que ela é mais fina? Porque a malha dessa partição é menor do que a malha da partição anterior. O que é que seria a malha dessa partição aqui? A malha é o comprimento do maior subintervalo nessa partição. Portanto, qual é o maior subintervalo nessa partição aqui? Eu tenho 7 subintervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O maior desses subintervalos é esse aqui, ó, de x4 até x5. Perceba que este subintervalo é menor do que qualquer um desses outros aqui, né? Eu não sei exatamente qual desses é a malha da partição que eu tinha mostrado anteriormente, porque eles têm um comprimento aí bem parecido. Talvez seja esse aqui do meio maior. De qualquer forma, dá para notar que a malha dessa partição é maior do que a malha dessa partição aqui. Portanto, eu refinei a partição. Eu mudei a partição para que ela tenha uma malha menor. Note que essa palavra malha, ela tem um significado técnico aqui nesse contexto que é diferente do significado que ela possui no dia a dia, né? A gente fala malha quando quer se referir ao quê no dia a dia? Uma camisa de malha, né? Uma roupa de malha. Malha no dia a dia significa um entrelaçamento de vários fios, né? Em direções diferentes. Aqui, malha é um número. Faz sentido dizer que uma malha é menor do que a outra, porque malhas aqui são números. Bom, então,
perceba que quando eu refinei essa partição, eu gerei uma aproximação melhor como união de retângulos para aquela região que eu tinha no início. Essa região aqui mostrada em vermelho, agora pode ser aproximado por essa união de retângulos de maneira melhor do que a aproximação que tínhamos gerada pela partição que foi mostrada inicialmente aqui. E eu posso continuar melhorando essa aproximação tomando partições cada vez mais finas. Vou mostrar aqui uma partição mais fina que gera uma aproximação melhor. Essa agora. Ela é tão fina que eu não quis indicar aqui no eixo X todas as subdivisões, todos os pontos que compõem a partição, nem os pontos amostrais. Eu estou mostrando aqui apenas um desses subintervalos com o respectivo ponto amostral. Então perceba que agora fica bem mais ajustado aqui a região abaixo da curva com essa união de retângulos. E continuando, você vai cada vez mais melhorando a aproximação, de modo que no limite, quando a malha tende a zero, você vai chegar numa soma igual à área da região abaixo da curva. Então é essa ideia que leva a definir a integral definida, que eu vou mostrar agora. Basicamente, a integral definida dessa função f nesse intervalo AB é a área dessa região abaixo do gráfico de f, acima desse intervalo AB no eixo x e limitada lateralmente por essas retas x igual a A, x igual a B. Então eu tenho aqui uma função f real em uma variável real com domínio A. Tenho também um intervalo fechado AB contido nesse domínio A. Vou definir o que significa integral definida dessa função f sobre esse intervalo AB. A integral definida dessa função nesse intervalo vai ser um número real que eu denoto assim. Essa aqui é a notação de integral definida. Você tem esse símbolo que parece uma cobrinha, ele é, na verdade, um S. S por quê? S vem de soma, porque, veja aqui, eu falei que a integral definida de f nesse intervalo AB é a área dessa região, né? Como eu expliquei anteriormente, essa região pode ser aproximada por uma união de retângulos. Então, eu posso pensar na área dessa região como sendo uma soma infinita das áreas desses retângulos aqui. Agora, no momento em que eu tiver uma quantidade infinita de retângulos, sendo cada um desses retângulos infinitamente fino. Essa é a ideia basicamente da integral. Tá? Eu quero calcular uma coisa, e para calcular essa coisa eu divido em pedacinhos bem pequenininhos, infinitamente pequenos, que estão em uma quantidade infinita. Quando eu somo tudo, eu chego no valor que eu quero calcular. Bom, então você vai ter aqui esse S, que parece uma cobrinha, seguido de índices inferior e superior, que são as extremidades do intervalo onde você está integrando a função. Note que a extremidade esquerda aparece aqui no índice inferior da notação de integral, a extremidade direita aparece no índice superior. Depois você vai ter aqui o f de x, que pode ser substituído por uma expressão equivalente. Por exemplo, se essa função f fosse f de x igual a raiz de x, você poderia escrever aqui no lugar desse f de x, raiz de x. Depois você vai ter esse dx, onde o d faz parte da notação de integral definida, ou seja, vai ser sempre d mesmo, mas o x é a variável independente da função que você está integrando. Então, se aqui fosse f de t, você teria, ao invés de dx, dt. Sempre você coloca aqui um dzinho seguido da variável independente da função que você está integrando. Pronto, então esse símbolo vai representar um número real L com a seguinte propriedade. Eu posso aproximar esse número L por somas de rima como estas,
de modo que o erro nessa aproximação seja arbitrariamente pequeno, ou seja, tão pequeno quanto eu queira, bastando para isso que eu escolha partições pontilhadas suficientemente finas para formar essas somas de rima. Note que essa expressão aqui representa exatamente a área daquelas regiões formadas por retângulos justapostos. Veja que a área de uma região como esta é a soma das áreas de todos esses retângulos. E a área de cada um desses retângulos é comprimento da base vezes a altura. A base é um intervalo do ponto xi menos 1 ao ponto xi. Então, o comprimento dessa base vai ser ΔXi. E a altura do retângulo é o f de xi'. Quando a gente soma as áreas de todos esses retângulos, nós temos, portanto, um somatório de parcelas da forma f de xi' vezes ΔXi. Ou seja, essa soma vai ficar desse jeito aqui, o que é uma soma de rima. Daqui a pouco eu vou explicar mais precisamente o que significam estas expressões arbitrariamente bem ou arbitrariamente próxima e suficientemente fina. Mas antes, eu quero destacar que existe uma condição importante para que esse número L seja chamado de integral definida de f sobre o intervalo AB. Ele precisa ser único. Quando existir um único número L com essa propriedade de se aproximar arbitrariamente bem dessas somas de rima, quando as partições pontilhadas associadas forem suficientemente finas, aí eu posso chamar esse número L de integral definida de f no intervalo AB e então denotar esse número assim. Pronto, vamos agora à próxima definição, que explica exatamente a mesma ideia com uma linguagem mais técnica, para não ter interpretações erradas daquelas expressões arbitrariamente próxima e suficientemente fina. Vamos agora tentar explicar exatamente o que é que aquilo significa. Então, considere novamente uma função f real em uma variável real com domínio A, um intervalo fechado AB contido nesse domínio A. Eu vou dizer que o número L é a integral definida de f sobre AB e vou escrever assim, sempre que a seguinte condição for satisfeita. Preste atenção nessa condição que é um pouquinho complicada. Daqui a pouco eu explico melhor com figuras. A condição é: para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, para toda partição P desse intervalo AB, e toda escolha de pontos amostrais para essa partição, se a malha dessa partição for menor que delta, então o erro da aproximação da soma de rima correspondente com o número L é menor do que epsilon. Então, essa é a propriedade que eu quero que seja satisfeita para que eu possa chamar esse número L de integral definida de f sobre o intervalo AB. Se essa condição for satisfeita, eu posso também escrever este símbolo que diz: a integral definida de f sobre AB é L. Este símbolo, nesta definição, está sendo tratado como indivisível. Não é que eu tenho aqui uma igualdade de termos que já foram definidos. Não. Nesta definição, este símbolo representa uma proposição, que é esta aqui. Aqui eu não sei nem sequer se esse número L é único, tá? Mas mesmo assim eu posso dizer que a afirmação que é denotada por isto é verdadeira sempre que esta condição
for satisfeita. Tá? Depois eu vou fazer mais alguns comentários sobre essa unicidade ou não do número L. Mas por enquanto vamos tratar essa expressão aqui como um símbolo indivisível, que representa uma proposição, como eu acabei de explicar. Bom, o que é que eu estou dizendo aqui, né? Basicamente a mesma coisa que eu já tinha dito antes. Esse número epsilon positivo, ele está indicando aí o erro máximo que eu quero tolerar. Tá? Veja que aqui esse módulo da diferença da soma de rima e do número L significa o erro na aproximação, né? O erro na aproximação de L por essa soma de rima. Então eu quero que esse erro seja menor do que epsilon. E eu estou dizendo aqui que isso vai acontecer sempre que eu pegar uma partição com malha menor do que delta. A propriedade que é necessário valer para que essa afirmação seja verdadeira é que para toda margem de erro exista uma margem de segurança tal que toda partição cuja malha está na margem de segurança gere uma soma de rima dentro da margem de erro especificada em torno desse L. Tá? Em outras palavras, eu consigo fazer essa soma de rima se aproximar desse L arbitrariamente bem, ou seja, tão bem quanto eu queira, desde que para isso eu tome uma partição com malha suficientemente pequena. Ou seja, desde que para isso eu tome uma partição suficientemente fina. Quando esse número L existe, satisfazendo essa propriedade, eu digo que f é integrável nesse intervalo AB e, como eu já tinha dito, eu posso dizer também que a integral definida de f sobre AB é L, que pode ser representado assim. Vamos agora tomar um exemplo concreto de uma afirmação como esta e tentar entender o que ela significa de acordo com esta definição 5, no que diz respeito ao erro que podemos ter entre este número L e somas de rima dessa função f nesse intervalo AB. Então vamos considerar aqui a seguinte afirmação. Integral definida da função x² no intervalo 1, 3 é igual a 26 sobre 3. Eu vou provar essa afirmação mais adiante no exemplo 7. Por enquanto, o nosso objetivo é entender o que ela significa. Como eu falei, ela significa que eu posso tomar somas de rima dessa função nesse intervalo arbitrariamente próximas desse número 26 sobre 3, bastando para isso que a malha das partições correspondentes sejam suficientemente finas. Mas eu vou tentar explicar aqui com figuras o que significa exatamente essa aproximação arbitrariamente boa. Nas figuras que eu vou mostrar agora, eu vou representar somas de rima como regiões formadas por retângulos justapostos. Para simplificar a explicação, os pontos amostrais das partições associadas a essas somas de rima serão tomadas sempre coincidindo com as extremidades direitas dos subintervalos nessas partições. Isso não vai afetar a generalidade da explicação, porque a escolha dos pontos amostrais, na verdade, não interfere no resultado da integral, no valor da integral. Vai apenas simplificar as figuras e, consequentemente, a explicação. Então vamos lá. Eu tenho aqui o gráfico da função y igual a x² e o intervalo 1, 3 no eixo x. Quero calcular a área dessa região mostrada em azul, abaixo do gráfico da função x² e acima do intervalo 1, 3, limitada também lateralmente pelas retas verticais x igual a 1 e x igual a 3. Essa área é a interpretação geométrica da integral de x² no intervalo 1, 3. Então vamos tentar entender como essa área pode ser aproximada
por áreas de regiões formadas por retângulos justapostos, como esta aqui. Essa região formada por esses dois retângulos pode ser pensada como uma soma de Riemann, porque você tem aqui duas parcelas, cada parcela sendo a área de um desses retângulos. A primeira parcela, no caso, é então o comprimento dessa base aqui, que é o ΔX1, né? x1 menos x0, vezes a altura desse retângulo. Depois você vai ter o comprimento do próximo subintervalo, que vai de x1 a x2, vezes a altura do retângulo. Quando você soma as duas áreas, você tem uma soma de Riemann como esta aqui. Bom, perceba que a região formada por esses dois retângulos ainda é muito diferente da região cuja área queremos calcular, que é essa aqui, mostrada em azul. Mas espera-se que eu consiga melhorar essa aproximação tomando partições mais finas. Vamos ver aqui qual é o erro dessa primeira aproximação, né? Tentar aproximar a área dessa região por essa soma de Riemann gera um erro. Que erro é esse? Bom, considerando que cada subintervalo nessa partição tem comprimento 1, eu estou considerando que esse x1 aqui é igual a 2, e foi assim que eu construí essa figura. Então, nós temos dois retângulos com bases medindo uma unidade de comprimento. Como eu falei que os pontos amostrais nessas partições que eu estou mostrando nessas figuras coincidem com as extremidades direitas dos subintervalos nessas partições, então a altura do primeiro retângulo é o f de x1. A altura do próximo retângulo é o f de x2. Aí basta você calcular aqui. X ao quadrado aplicado em x1 dá x1 ao quadrado. Como eu sei que x1 é igual a 2, isso dá 2 ao quadrado, ou seja, 4. Depois, 3 ao quadrado dá a altura do próximo retângulo. 3 ao quadrado é 9. Quando a gente soma 4 com 9, o resultado é 13. Portanto, essa soma de Riemann aqui, representada por esses dois retângulos justapostos, tem o valor 13. E a área da região azul, mostrada aqui nessa outra figura, tem o valor 26 sobre 3. Isso é uma coisa que eu vou provar depois. Mas por enquanto estamos assumindo que isso é verdade. Bom, então qual é o erro da aproximação entre a área dessa região azul e a soma de Riemann representada aqui por essa região formada por esses dois retângulos justapostos? O erro nessa aproximação é soma de Riemann menos 26 sobre 3 em módulo, que dá, você pode verificar aí, 13 sobre 3, ou seja, aproximadamente 4,3333. Tá? Esse é o primeiro erro aí que conseguimos. Eu posso reduzir esse erro? Posso. Eu vou mostrar aqui uma outra partição associada a uma soma de Riemann que gera um erro menor na aproximação com relação à área que vale 26 sobre 3. Veja, esta próxima partição aqui, ó, apesar de ter a mesma malha da partição mostrada anteriormente, a malha aqui no caso é o comprimento desse subintervalo do meio, ó, de x1 a x2. Eu estou considerando nessa figura que x1 é 1,5 e x2 é 2,5. Então, o comprimento desse intervalo intermediário de x1 a x2 é uma unidade. Tá? Portanto, esta é a malha dessa partição, que é igual à malha da partição que eu tinha mostrado agora há pouco, essa outra aqui. Então, eu não reduzi a malha, eu apenas peguei uma outra partição com a mesma malha. No entanto, o erro da aproximação dessa soma de Riemann com relação à área daquela região azul, essa aqui, diminuiu. Foi para 3,21 aproximadamente. Ó. Diminuiu de 4,33 para 3,21 aproximadamente. Ok, mas eu posso não estar satisfeito ainda. Eu posso querer uma aproximação melhor. 3,21 ainda é muito.
Eu consigo uma aproximação melhor? Sim, consigo. Vamos pegar agora uma partição com uma malha menor. Essa aqui, ó. Note que a malha agora foi reduzida, né? De 1 unidade para meia unidade. O erro na aproximação diminuiu? Sim. Passou agora de 3,21 aproximadamente para 2,08. Eu posso reduzir ainda mais esse erro? Sim. Tome uma outra partição, possivelmente com uma malha menor, digamos esta aqui, e perceba que o erro agora é 1,55 aproximadamente. Tá? Eu consigo um erro menor do que 1? Consigo. Esse aqui ainda é maior do que 1. Ó. Daqui para cá a malha não foi reduzida. Apenas você tem uma quantidade maior de subintervalos. Mas se eu reduzir a malha suficientemente, eu consigo um erro menor do que 1 unidade aqui. Ó. Tá? Ainda tem mais uma figura aqui mostrando um erro 0,59 aproximadamente. E assim sucessivamente. Sempre é possível reduzir esse erro. Tá? No limite, quando a malha da partição tende a 0, esse erro vai também tender a 0. Ou seja, no limite, a soma das áreas desses retângulos aqui vai ser igual à área da figura que tínhamos aqui no início, esta aqui. Tá? Então, esta é a ideia da integral definida. Para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que para toda partição pontilhada desse intervalo 1, 3, se a malha dessa partição é menor do que delta, então o erro da aproximação desse número 26 sobre 3 pela soma de rima correspondente é menor do que epsilon. Em outras palavras, podemos dizer o seguinte: para toda margem de erro em torno desse valor 26 sobre 3, existe uma margem de segurança tal que toda partição pontilhada do intervalo 1, 3 com malha na margem de segurança gera uma soma de rima dentro da margem de erro estipulada. O que é que seria uma margem de erro em torno desse valor 26 sobre 3? Seria um intervalo aberto assim, ó, de 26 sobre 3 menos epsilon até 26 sobre 3 mais epsilon, onde epsilon é um valor positivo. Considere uma margem de erro qualquer como esta aqui, em torno desse valor 26 sobre 3. Considerando que essa função f é integrável nesse intervalo 1, 3 e que a integral dela nesse intervalo resulta em 26 sobre 3, então a definição de integral definida nos diz que existe uma margem de segurança para a malha das partições que geram somas de Riemann que caem dentro da margem de erro estipulada. O que seria uma margem de segurança para essas malhas? Seria um intervalo aberto dessa forma. Tá? Então, existe uma margem de segurança para a malha das partições que geram somas de Riemann nessa margem de erro. Significa que existe um intervalo dessa forma, tal que toda partição pontilhada desse intervalo 1, 3, cuja malha cai nessa margem de segurança, gera uma soma de Riemann dentro da margem de erro estipulada. Resumindo, as somas de Riemann dessa função f de x igual a x² no intervalo 1, 3 se aproximam arbitrariamente bem do número 26 sobre 3 quando as partições associadas a essas somas são suficientemente finas. É muito importante prestar atenção no tipo de aproximação de que estamos tratando quando usamos as palavras arbitrariamente suficientemente. Como eu já falei, não se trata de dizer apenas que uma coisa está próxima da outra. A palavra próxima, no sentido de perto de, tal como é usado cotidianamente, expressa uma noção subjetiva que não existe na matemática. Eu não sei o que é próximo. Tal coisa está próxima de outra coisa. Isso não existe na matemática. O que eu sei é quando uma coisa está arbitrariamente próxima de outra, desde que determinada condição se verifique.
E é esse tipo de proximidade que estamos usando na definição 5. Estamos dizendo que uma coisa se torna arbitrariamente próxima de outra. E o que é que isso significa? Significa tão próximo quanto se queira, satisfazendo qualquer margem de erro, desde que determinado parâmetro, que no caso é a malha da partição associada, fica suficientemente pequeno. Isto é, sempre que esse parâmetro não excede determinado valor, que no caso é aquele delta, né? Sempre que a malha é menor do que aquele delta. Esse delta, por sua vez, depende da margem de erro estipulada. O delta depende do epsilon. Quando se diz assim, para todo epsilon existe um delta, esse delta possivelmente vai depender do epsilon. Se você estipula uma margem de erro menor, possivelmente você vai ter que recorrer a uma margem de segurança menor. Se você lembra da definição de limite, definição formal com deltas e épsilons, você deve ter notado a semelhança entre as definições de limite e de integral definida. De fato, podemos ver uma integral definida como um tipo de limite. Um resumo da definição de integral definida é: a integral definida da função f no intervalo AB é o limite da soma de Riemann dessa função f nesse intervalo AB, quando a malha da partição correspondente tende a zero. Quando quisermos recorrer à ideia da definição 5, sem precisar retomar explicitamente tudo que foi dito naquela definição, poderemos resumir essa ideia escrevendo isso aqui. E frequentemente sentiremos a necessidade de recorrer a essa notação quando estivermos deduzindo fórmulas relacionadas a aplicações onde a integral definida aparece. Para deduzir, por exemplo, fórmulas de volume, de sólidos limitados por superfície, enfim, vamos fazer uma dedução em cima de expressões como esta aqui, fazendo referência, claro, à ideia subjacente à definição de integral definida. Tem uns detalhes técnicos aqui sobre essa conexão entre limite e integral definida. Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente aqui não é exatamente o limite de uma função. Você pode ver como um limite, mas é um limite de várias funções. Aí você verifica que todas essas funções têm o mesmo limite e pronto. É nesse sentido, um pouco mais abrangente, que podemos ver uma integral como um limite. Unicidade da integral definida. Eu tinha explicado que na definição 5, esse símbolo aqui não tinha um significado próprio. Ele deveria ser interpretado apenas dentro de uma expressão maior dessa forma aqui. Quando ele estivesse dentro de uma expressão dessa forma, ou seja, seguido de um igual e um símbolo que representa algum número real, no caso aí L, eu poderia interpretar toda essa expressão como sendo uma proposição da forma para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que para toda partição do intervalo AB, se essa partição tiver malha menor do que delta, etc, etc. E por que eu não posso interpretar isso como uma igualdade normal? Por que eu não posso dar um significado para essa primeira parte e, naturalmente, a segunda parte já tem seu significado, porque eu estou dizendo aqui que ele é um número real, de modo que eu possa considerar isso realmente como sendo uma igualdade. Ou seja, tal coisa que eu já sei o que é que significa é igual a outra coisa, que também tem seu significado já estabelecido. Porque para isso eu teria que provar a unicidade do valor que essa expressão à esquerda representa. E isso eu não fiz ainda, vou fazer agora. Meu objetivo aqui nesse teorema 1 é mostrar que se f é integrável no intervalo AB, então existe um único valor real, L, tal que a integral de f sobre o intervalo AB é igual a L. Isso parece óbvio, mas como eu falei, não é óbvio porque eu ainda não provei. Bom, então vamos à demonstração. Considere uma função f real integrável no intervalo AB e suponha que L1 e L2 são reais, tais que a integral de f no intervalo AB é igual a L1 e é também igual
a L2, ou seja, eu tenho essas duas afirmações aqui que devem ser interpretadas como explicado na definição 5. Cada uma delas representa uma proposição da forma: para todo epsilon positivo existe um delta positivo tal que para toda partição pontilhada do intervalo AB, se essa partição pontilhada tiver malha menor do que epsilon, então etc. Tá? Então eu vou aplicar essa definição a cada uma dessas proposições aqui. Vamos pensar na primeira. De acordo com a definição 5, essa primeira afirmação me diz que para todo epsilon positivo existe um delta1 positivo, tal que para toda partição pontilhada do intervalo AB, se a malha dessa partição é menor do que delta1, então a soma de Riemann da função f associada a essa partição está a uma distância de L1 menor do que epsilon. Note o símbolo que eu estou usando aqui para representar a soma de Riemann de f associada à partição P. Isso é para deixar a notação mais concisa. Bom, e analogamente, para outra proposição aqui, integral de f no intervalo AB é igual a L2, aplicando a definição 5, eu tenho que para todo epsilon positivo existe um delta2 positivo, tal que para toda partição pontilhada do intervalo AB, se a malha dessa partição é menor do que delta2, então a soma de Riemann de f associada a essa partição P está a uma distância de L2 menor do que epsilon. Eu apenas apliquei a definição de integral aí. Porém, eu estou aplicando a definição duas vezes e nessas duas vezes eu estou usando uma única variável P representando uma partição pontilhada desse intervalo AB. Nas duas aplicações da definição eu usei a mesma variável. Isso é permitido, não tem nenhum problema fazer isso aqui. Porque em cada uma dessas aplicações da definição essa variável P é uma variável arbitrária. Então eu posso supor em particular que nas duas aplicações eu estou lidando com a mesma variável. A mesma coisa vale para o epsilon. Eu poderia ter usado epsilon1 e epsilon2, indicando diferentes instâncias da variável epsilon, uma para cada aplicação dessa definição 5. Mas ao invés disso eu estou considerando que epsilon1 é igual a epsilon2. Por conveniência e, novamente, não tem nenhum problema em fazer isso porque são variáveis arbitrárias. Cada uma delas pode assumir qualquer valor real positivo, então não há nenhum problema em supor que elas são iguais. Na verdade, assumir que elas são iguais é necessário para fazer as inferências que eu preciso fazer aqui nessa demonstração. Para tentar juntar essas duas implicações numa única implicação, eu vou de alguma maneira tentar unificar o que foi dito aí. E para isso eu vou tentar usar um único delta. Ao invés de delta1 e delta2, eu vou tomar um que já sirva para os dois casos. Qual seria esse delta que serviria para usar em ambas as implicações que eu tenho aqui? Eu posso tomar o menor valor de delta1 e delta2. Por isso eu estou definindo aqui delta como sendo o menor dentre delta1 e delta2. Se ele é o menor, então, no momento que eu digo que a malha de P é menor do que delta, eu estou dizendo que essa malha é menor do que delta1 e é menor do que delta2. Já que eu estou dizendo que é menor do que delta1, então eu posso pegar essa informação e colocar aqui como consequência da malha de P ser menor do que delta. Porque isto me leva a dizer que a malha de P é menor do que delta1 e, como já tínhamos visto aqui, isso implica que a soma de Riemann da função f associada a essa partição P está a uma distância de L1 menor do que epsilon. Aí eu pego essa informação e trago para cá. Da mesma forma, com a outra parte aqui, que é uma consequência de malha de P menor do que delta2, né? Eu pego essa parte, trago para cá, coloco como sendo uma consequência de malha de P menor do que delta. Note que eu coloquei as parcelas dessa diferença na ordem trocada com relação à primeira forma que elas estavam escritas aqui. Antes era uma soma de Riemann menos L2, agora é L2 menos a soma de Riemann. Isso não interfere no valor do módulo, porque o módulo descarta o sinal.
E quando eu troco a ordem das parcelas numa subtração, na verdade isso é a mesma coisa de multiplicar essa diferença por menos 1. Então eu tenho essas duas consequências dessa premissa aqui, malha de P menor do que delta. Eu posso agora somar essas duas desigualdades e aplicar a propriedade da desigualdade triangular, que é aquela que diz que o módulo da soma de dois números é menor que ou igual à soma dos módulos desses números. Tá? Então, o que é que acontece quando eu somo dois módulos, como esses dois aqui, né? A soma desses dois módulos é maior que ou igual ao módulo da soma dos números que estão dentro desses módulos. Então, quem são os números que estão dentro desses dois módulos aqui? São esses dois. Perceba que quando eu somo esses dois números, eu cancelo, né, essas somas de Riemann aqui e fico com L2 menos L1. Então, esse módulo é igual ao módulo de L2 menos L1. Logo, módulo de L2 menos L1 é menor que ou igual à soma desses outros dois módulos aqui. E eu vou precisar recorrer à soma desses dois módulos para poder fazer a soma dessas duas desigualdades. Vamos pensar agora na soma dessas duas desigualdades. Somar essas desigualdades significa somar os primeiros membros e os segundos membros, deixando o sinal de menor que no meio. Então, quando eu somo os primeiros membros aqui, eu tenho essa soma de módulos, né? E quando eu somo do outro lado, os segundos membros, eu tenho um epsilon mais epsilon, que é igual a 2epsilon. Com isso, chegamos à seguinte conclusão. Módulo de L2 menos L1 é menor do que 2epsilon. Agora note que esse número aqui, módulo de L2 menos L1, é uma constante com relação a epsilon. E epsilon é um número real positivo arbitrário. A única maneira disso aqui ser verdade é esse módulo de L2 menos L1 ser zero. Se ele não for zero, você está dizendo que existe um número positivo que é menor do que o dobro de qualquer outro número positivo. É impossível isso ser verdade. Nenhum número positivo é menor do que o dobro de qualquer outro número positivo. Isso não existe. Por exemplo, pense em um número positivo qualquer, aí, 0,1, digamos. Eu posso dizer que esse 0,1 é menor do que o dobro de qualquer número positivo? Não. Porque eu posso pegar, digamos, o dobro de 0,001. O dobro de 0,001 não é maior do que aquele número positivo que você escolheu, o 0,1. Então veja que a única maneira de atribuir um valor a essa expressão aqui, módulo de L2 menos L1, de modo que ela satisfaça a propriedade que está sendo dita aqui, é que esse valor seja zero. Portanto, o módulo de L2 menos L1 deve ser zero. Isso mostra que L1 é igual a L2. Se o módulo da diferença desses dois números é zero, isso quer dizer que esses dois números são iguais. Isso conclui a prova do Teorema 1. Agora que já provamos a unicidade da integral definida, podemos dar um significado a esse símbolo aqui, sem que ele esteja dentro de uma expressão maior dessa forma. Esse símbolo vai representar o quê? Quando essa função f for integrável no intervalo AB, esse símbolo vai representar o único número real L, tal que a integral definida de f sobre o intervalo AB é igual a L, de acordo com aquela definição 5. Tá? Portanto, nesse contexto, essa expressão representa aquela proposição. Para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que etc. Tá? O único número real L que, se eu colocar aqui nessa expressão entendida como sendo uma proposição dessa forma, lá da definição 5, esse único L é o significado que vamos dar a essa expressão aqui quando f for uma função integrável no intervalo AB.
antes do Teorema 1, que trata dessa unicidade da integral definida, eu não poderia fazer essa definição que eu estou fazendo agora. Ou seja, expressões dessa forma não tinham significado sozinhas. Agora faz sentido falar em calcular uma integral definida, ou seja, determinar o único valor de uma expressão dessa forma. Vamos ver um exemplo de um cálculo como esse, pela definição de integral. Exemplo 2. Estou dando aqui um exemplo de integral pela definição, né? É um exemplo muito simples, trivial na verdade, onde a integração é feita num intervalo de um único elemento, formado por um único elemento. F é uma função real em uma variável real com domínio A. E Azinho é um elemento desse domínio A. Provaremos pela definição de integral que a integral dessa função f no intervalo fechado a é igual a zero. Como vimos no exemplo 1, esse intervalo a admite uma única partição, que é essa aqui. Além disso, a única escolha de pontos amostrais para essa partição é essa, x1 estrela igual a A. E também, a soma de rima correspondente a essa única partição com essa única escolha de pontos amostrais é essa aqui, ó, somatório de f de xi estrela delta xi com i variando de 1 a 1, que é igual a f de x1 estrela delta x1, que é igual a f de A, porque x1 estrela é igual a A, vezes x1 menos x0. Só que x1 e x0 são iguais a A também. Então eu vou ficar aqui com f de A vezes 0, que resulta em 0. Ou seja, a única soma de rima que eu posso definir para essa função nesse intervalo é uma soma de rima que resulta em 0. Como é a única, então eu posso dizer que o limite da soma de rima dessa função nesse intervalo é 0. É como se eu estivesse calculando aqui o limite de uma constante. O limite de 0 é 0. Em seguida, eu estou apenas justificando mais formalmente esta afirmação que eu tratei como limite, mas na verdade é aquela história dos épsilons e deltas, né? Para todo épsilon positivo existe um delta positivo, tal que para toda partição P desse intervalo, que só pode ser esta partição aqui, e toda escolha de pontos amostrais dessa partição, que só pode ser esta aqui, se a malha de P é menor do que delta, então a diferença entre a soma de rima correspondente e o valor 0 é 0, logo 0 é menor do que epsilon, ou seja, essa desigualdade aqui é satisfeita. Essa hipótese de que a malha de P é menor do que delta eu não usei para nada, porque a conclusão aqui já é válida, mesmo sem levar em conta a primeira parte, né? Eu não precisaria nem ter olhado para cá. Eu já sei que essa diferença aqui será 0 e, consequentemente, a diferença em módulo é menor que epsilon. Portanto, essa implicação é verdadeira e isto conclui a justificativa. Isso mostra o quê? Isso mostra que a integral definida de f no intervalo a é 0. Ou seja, qualquer função, se você quer integrar essa função no intervalo fechado que só possui um elemento, né, então essa integral definida vale 0. Agora eu vou mostrar um exemplo de uma função que não é integrável. Considere a função f definida por f de x igual a 1 se x é um número racional e f de x igual a 0 se x é um número irracional. Considere também constantes a e b reais com a menor que b. Eu vou provar que essa função f não é integrável no intervalo fechado AB. Para isso, eu vou usar o teorema 1, o teorema da unicidade da integral. Da seguinte maneira: se essa função fosse integrável no intervalo AB, existiria um único número real para onde as somas de rima dessa função nesse intervalo se aproximariam arbitrariamente bem conforme a malha da partição correspondente tendesse a 0. O que eu vou mostrar aqui é que, na verdade, existem infinitos números reais para os quais as somas de rima dessa função nesse intervalo
se aproximam arbitrariamente bem conforme a malha tende a zero. Mais especificamente, eu vou mostrar aqui para qualquer número L nesse intervalo fechado de 0 até b menos a, as somas de Riemann dessa função no intervalo AB se aproximam arbitrariamente bem desse L conforme a malha tende a zero. É claro que para isso eu vou ter que escolher as partições pontilhadas de forma conveniente para que elas cumpram essa propriedade. Mas se a função fosse realmente integrável, a escolha das partições pontilhadas não deveria interferir nesse valor para onde estão tendendo as somas de Riemann. Ou seja, essa função f, se fosse integrável nesse intervalo AB, a integral dela teria que ter múltiplos valores, infinitos. Qualquer elemento desse intervalo aqui seria um valor para essa integral. Isso não pode acontecer pelo teorema da unicidade da integral. Agora eu vou explicar exatamente como eu posso mostrar que as somas de Riemann dessa função f se aproximam arbitrariamente bem de qualquer elemento desse intervalo conforme a malha tende a zero. Observe o seguinte, aqui eu estou mostrando o intervalo AB no eixo x, uma partição desse intervalo com os elementos x0, x1, x2 e x3, sendo x0 igual a x3 igual a b e x2 igual a A mais L, de modo que o comprimento do intervalo que vai de x0 a x2 é L. Perceba que como esses subintervalos x0, x1 e x1, x2 são não degenerados com infinitos pontos, eu posso escolher em cada um deles um número racional. E da mesma forma, como o intervalo x2, x3 é não degenerado com infinitos pontos, eu posso escolher um número dentro dele que seja irracional. Fazendo isso, quando eu aplicar a função f sobre esses números racionais, o valor gerado vai ser 1. E quando eu aplicar a função f sobre o número irracional que eu peguei no intervalo x2, x3, o valor gerado será 0. De modo que a soma de Riemann correspondente vai ser essa altura 1 vezes o comprimento desse intervalo, mais essa outra altura 1 vezes o comprimento desse outro intervalo, ou seja, essa soma de Riemann vai coincidir com a área desse retângulo aqui, de base L e de altura 1. Portanto, essa soma de Riemann vai ter o valor L, que é L vezes 1, a área dessa região aqui. Ou seja, eu estou mostrando que para essa partição do intervalo AB, existe uma escolha de pontos amostrais tal que a soma de Riemann correspondente me dá o valor L. Tá? Agora eu vou mostrar uma partição mais fina desse intervalo. Aqui, novamente, se eu escolher pontos amostrais nesses primeiros 3 subintervalos que sejam números racionais, de modo que o valor da função f aplicada sobre eles dê o valor 1, e escolher também um ponto amostral no último subintervalo aqui, que seja um número irracional, de modo que a função f aplicada sobre ele dê o valor 0, então a soma de Riemann correspondente vai coincidir com a área dessa região aqui, que é L. E não importa quão fina seja a partição desse intervalo AB, eu sempre vou conseguir escolher pontos amostrais aqui nesses subintervalos, de modo que a soma de Riemann correspondente tenha o valor L. Então, se a função fosse integrável no intervalo AB, a integral deveria ter o valor L, porque a malha está tendendo a zero, e aí eu observo para onde está tendendo as somas de Riemann. Essas somas de Riemann, para essas escolhas de pontos amostrais, são todas iguais a L, certo? Só que esse L é um número real arbitrário naquele intervalo que vai de 0 a b menos a. Ou seja, se essa função fosse integrável no intervalo AB, eu deveria afirmar que a integral dela, nesse intervalo, teria múltiplos valores. Qualquer elemento
desse intervalo de 0 a b menos a seria o valor dessa integral. Isso não pode acontecer, portanto, ela não é integrável no intervalo AB. Eu posso também mostrar que a função f do exemplo 3 não é integrável em nenhum intervalo AB com a menor que b por outro caminho, usando a definição mesmo de integral. Da seguinte maneira: tome um L1 real qualquer, vamos provar que é falso que a integral de f no intervalo AB é igual a L1. Fazendo isso, eu estarei provando que não existe integral de f nesse intervalo, porque eu estarei mostrando que nenhum número real serve como valor dessa integral. Escolha qualquer número L2 no intervalo fechado que vai de 0 até b menos a e que seja também um número diferente de L1. Perceba que isto sempre é possível porque esse intervalo de 0 a b menos a tem infinitos elementos. Então, se o número L1 já estiver dentro desse intervalo, você pode pegar L2 também dentro do mesmo intervalo, sendo diferente de L1. E se L1 for um número fora desse intervalo, aí qualquer elemento desse intervalo vai ser diferente de L1. Pronto. Agora defina ε como sendo o módulo da diferença de L2 e L1, ou seja, a distância entre L1 e L2. Perceba que ε é um número positivo. Vamos provar que é falso que existe um delta positivo, tal que toda partição pontilhada do intervalo AB com malha menor que delta gera uma soma de Riemann que está a uma distância de L1 menor que ε. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se você voltar lá na definição de integral definida aqui, e você colocar aquele valor de ε aqui, perceba que eu peguei a parte da definição que começa com existe delta positivo tal que para toda partição P, etc. Nessa parte tem uma variável livre que é esse ε, onde você pode colocar o valor módulo de L2 menos L1. Tá? Aquele valor de ε que eu escolhi. O que eu estou afirmando é que se você fizer isso, e claro, considerar também esse L como sendo aquele L1, essa função f como sendo aquela função f, e esse intervalo AB como sendo aquele intervalo AB, do contexto onde eu falo sobre aquela função f do exemplo 3, então a proposição resultante, né, dessas substituições a partir desse trecho destacado aqui será uma proposição falsa. Com isso estaremos mostrando que é falso que a integral de f no intervalo AB resulta em L1, que é nosso objetivo, certo? Então queremos mostrar isso aqui, tá? Só que tem uma outra maneira de escrever isso, que é a seguinte: ao invés de dizer que é falso que existe um delta positivo, tal que etc., eu posso dizer que para todo delta positivo existe uma partição pontilhada do intervalo AB com malha menor que delta, que não gera uma soma de Riemann que está a uma distância de L1 menor que ε. O que é que eu fiz? Eu apenas apliquei a negação aí, a negação lógica dessa proposição aqui. Se eu estou dizendo que essa proposição é falsa, né? Ok, é falso que, então o que é que significa isso ser falso? Significa que para todo delta positivo existe uma partição pontilhada no intervalo AB que, apesar de ter uma malha menor que delta, gera uma soma de Riemann que não está a uma distância de L1 menor que ε. Certo? Isso é o que eu quero mostrar, que por sua vez equivale a dizer que é falso que a integral de f no intervalo AB resulte em L1. Pronto. Agora perceba que para mostrar isso, basta que eu mostre isso, que é uma afirmação parecida com aquela que eu acabei de falar, dizendo que era equivalente a esta, ou seja, aquela que diz para todo delta positivo existe uma partição pontilhada, etc. Essa maneira de ler isto aqui é uma proposição que pode ser provada
desde que se prove isto. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo basicamente a mesma coisa com uma modificação. O final aqui dessa frase é diferente. Porque veja que eu estou dizendo, para todo delta positivo, existe uma partição pontilhada do intervalo AB com malha menor que delta, até aqui não mudou nada, que gera uma soma de Riemann, aí agora muda, igual a L2. Ou seja, a diferença aqui, ao invés de dizer que essa soma de Riemann está a uma distância de L1 que não é menor que epsilon, eu estou dizendo que essa soma de Riemann é igual a L2. Mas se ela é igual a L2, então qual é a distância dessa soma de Riemann até L1? A distância dessa soma de Riemann, que é igual a L2, com relação ao número L1, é exatamente igual a epsilon, porque é isso aqui, ó, módulo de L2 menos L1, é igual a epsilon. Se essa distância é igual a epsilon, então ela não é menor que epsilon. Portanto, se eu provo isto, eu estou mostrando em particular que para todo delta positivo existe uma partição pontilhada do intervalo AB com malha menor que delta, que gera uma soma de Riemann que está a uma distância de L1 que não é menor que epsilon, porque é igual a L2. Logo, a distância até L1 não é menor que epsilon, é igual a epsilon. Ou seja, se eu mostro essa parte destacada em amarelo aqui, eu estou mostrando isto e estou mostrando, consequentemente, isto, o que significa dizer que essa função f não é integrável no intervalo AB, considerando que L1 é um número real arbitrário, claro. Pronto, então resta fazer o quê? Resta mostrar isso. Como é que eu mostro isso? Agora eu vou usar a ideia que eu expliquei nas figuras aqui, ó, do exemplo 3. Da seguinte maneira. Como L2 é um número no intervalo fechado que vai de 0 a b menos a, pelo que eu expliquei nas figuras 16 a 20, existem partições pontilhadas do intervalo AB com malhas arbitrariamente pequenas que geram somas de Riemann exatamente iguais a esse número L2. Foi o que eu falei aqui, ó. Eu disse o quê? Que sendo esse número L um elemento do intervalo que vai de 0 a b menos a, você consegue construir partições do intervalo AB que sejam arbitrariamente finas, ou seja, com malhas tão pequenas quanto se queira, tais que as somas de Riemann correspondentes são iguais a esse número L, tá? Então, isso significa o quê? Significa que para todo delta positivo existe uma partição pontilhada do intervalo AB com malha menor que delta. Por quê? Porque essa malha é arbitrariamente pequena, que gera uma soma de Riemann igual a L2, que é aquele elemento arbitrário que eu peguei nesse intervalo de 0 a b menos a. Então isso conclui a demonstração. Era tudo que faltava mostrar. Certo? Outra forma de mostrar que a função f do exemplo 3 não é integrável em nenhum intervalo AB não degenerado. O que significa isso aqui, né? Intervalo AB com A menor que B, ou seja, um intervalo fechado de comprimento maior que 0, de modo que ele tenha infinitos pontos.